Fala, madridistas, e aí, tudo bom com vocês? Retomando aí o nosso projeto do podcast, depois de um longo tempo de paralisação da Máfia Merengue aí com o projeto do podcast, estamos retomando. Hoje temos convidado especial, infelizmente o Pacheco não pôde estar aqui presente conosco, né, por alguns problemas pessoais, mas quem temos aqui de convidado extremamente especial e uma figura até já conhecida por alguns dos nossos seguidores é o Lucas, da Realzão da Massa. Boa tarde, Lucas. E aí, tudo bem contigo? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde, noite, bom dia para quem estiver escutando. Muito grato pelo convite de vocês. Digamos que uma honra participar e mais uma vez a gente continuar a parceria entre as páginas. E vamos começar sobre Real Madrid, né? Tem muita coisa pra gente falar hoje. E uma semana um pouco conturbada pra gente, né? Muitas coisas aconteceram aí ao longo da semana. Veio uma classificação aí na League que, né, quando saiu o sorteio eu falei que a gente ia passar, porque quem enfrentamos era um freguês nosso na Champions League, né? Você até falou que a gente ia encarar com muitas dificuldades, mas que a gente tinha que passar porque a gente era favorito, né? E depois ali, a polêmica das 72 horas, o Ancelotti ameaçando que não vai entrar com o Real Madrid em campo caso tenha algum jogo nesse prazo novamente em La Liga, né? Então a gente tem muita coisa aí para falar. Tem alguma consideração inicial aí antes da gente entrar em alguns dos assuntos? Acredito que, para início de conversa, apesar das dificuldades da classificação, de tudo que envolveu, era ideal que o Real passasse, até para manter uma certa freguesia dos queridos do Patético. Mas, cara, questão de desempenho, ainda acredito que a gente tem algumas inconstâncias, o time também sofrendo com cansaço e tudo mais, mas o fundamental veio, e com margem pra gente ir ainda mais longe nessa Champions. Cara, legal aí seu ponto inicial. Então já vamos começar falando aí desse ponto que você começou, que você apontou agora, dos problemas de jogo nosso, né? A gente passa do Atlético de Madrid, do Patético de Madrid, né? Desculpas aí a audiência. A gente passa, né, para as quartas de finais, sinceramente, jogando um futebol ridículo, né? A gente jogou muito mal a partida. Embora o Patético, né, o time do Simeone, estivesse com linhas baixas, eles davam bola pra gente e a gente não criou nada. Se eu não me engano, ao longo de 90 minutos a gente só chutou 2 bolas no gol, que não teve perigo. Foi uma do Rodrigo de perna esquerda, se eu não me engano, no primeiro tempo, por volta ali dos 30 minutos. E uma no final do jogo, que se eu não me engano, foi um chute do Brahim. E depois, só na prorrogação que a gente foi finalizar, uma outra vez, um chute fraquinho assim. E ambas as bolas foram assim, que o Oblak só abaixou, pegou a bola assim e já repôs pro jogo, né? Não foi nenhuma defesa, não colocou uma bola pra escanteio, não espalmou a bola, né? Só desceu, fez ali aquela defesa protocolar, né? E já seguiu. Você tem além desse ponto aí, pra poder falar de como foi o jogo, você tem algum ponto assim que na sua cabeça foi o destaque da partida? O destaque, assim, a gente pode analisar tanto o ponto positivo quanto negativo. Pra mim, positivo, tem uma questão que é mais abstrata, que é o psicológico do Real, que a gente sabe que, mesmo com dificuldades do jogo, o Real tem muito jogador ali acostumado a essa pressão, e o time é sim muito frio, mas acostumado a esse tipo de jogo. Positivamente, Courtois, não tenho o que dizer, porque apesar do gol sofrido com 30 segundos, aquilo pra mim o time tem estado muito ligado, uma bola também lançada de longe, pra linha de fundo, aconteceu, mas depois o Courtois foi muito preciso nas defesas dele. Gostei da participação do Bellingham, principalmente o que ele correu, a dedicação do campo, né? Exato, ofensivamente o time todo foi muito mal, mas o Bellingham, a nível de dedicação, foi surpreendente, assim, muito mesmo, encarando como o Real tá acostumado a encarar uma Champions. Mas negativo, claro que a gente pode citar até mais, a falta de criação, que vai muito por conta, já era um problema já recorrente desde a temporada passada ou até antes disso, mas a falta que o Ceballos fez ficou muito visível, e isso eu não tenho certeza se ele volta já pro jogo da ida, mas até para as nossas expectativas em La Liga, essa ausência do Ceballos pode causar mais danos. E no Vini, cara, eu acho que o Vini ele sai ainda mais irritado com o fato de enfrentar o Atlético de Madrid, porque para ele, óbvio, tem uma questão que já se tornou pessoal, e a maneira como aconteceu o jogo, de ele não ter jogado bem, de ele até iniciar da maneira Vinícius, de erro e tentativa, mas depois do pênalti ele ter sentido claramente o golpe, o Vini, depois do pênalti perdido, ele acaba apagando em campo, e isso foi uma coisa que eu particularmente não esperava. Eu acho que vai bem por aí o que foi esse jogo, é a falta de criação, mas um time que
vai sentir um jogo, apesar de que a maneira como o Atlético decidiu levar o jogo, eu acho que até foi benéfica para nós, porque apesar de eles terem tido mais perigos de gol, chances claras o Atlético teve mais, apesar de jogar com a linha baixa, mas se eles jogassem por mais 25 minutos, como eles jogaram os primeiros 10 minutos, acredito que eles teriam margem para causar mais dano. A sensação é que eles teriam feito 2, 3 gols, como se eles quisessem se jogassem, que eles jogaram que nem os primeiros 10 minutos, né? Exatamente. E o comentário do Corto, perdão, por me interromper. Não, pode falar, pode seguir. O comentário do Courtois, um dos comentários do Courtois pós-jogo, diga-se de passagem, que ele fala que se você opta por, depois de fazer 1-0, apenas defender e depois quer reclamar de alguma coisa, o erro é seu, né? Então, acredito que vai muito por aí. Não, exatamente, era um dos pontos que eu ia trazer, mas vamos entrar em um dos assuntos que você abordou aí, que é a ausência do Ceballos. Eu me recordo que quando teve a lesão do Ceballos, eu não lembro agora exatamente, se não me engano foi na Copa do Rei contra o Real Sociedad, né, no primeiro jogo, que tem a lesão do Ceballos. E naquele momento eu lembro que a gente tava fazendo uma live no Instagram e eu comentei, a gente vai sentir falta do Ceballos, e dito e feito, né? Ele tava sendo o jogador que ditava o ritmo do nosso jogo, né? Assim, fazendo uma devida comparação, assim, aos níveis de jogo, o Ceballos estava jogando muito bem, mas ele tava sendo o nosso Toni Kroos, né? Sim. Tava sendo esse substituto do Kroos, ele tava ditando o ritmo do jogo, ele tava sendo, se eu não me engano, líder de roubadas, de recuperações de bola do time, ou seja, ele tava fazendo até mais do que o Kroos, ele tava sendo ali uma espécie de, devido às proporções, Casemiro e Kroos juntos, né, então, e a falta dele ficou muito evidente, né, já tinha ficado evidente no jogo da La Liga, né, que o Modric joga de titular, e que é bem após, assim, a Real Sociedad, que a gente perde pro Betis, né? Porque naquele jogo ali ficou claro que faltou meio campo, faltou controle de jogo pra gente segurar o placar contra o Betis, né? Porque a gente sai ganhando do Betis. E isso vai ficando cada vez mais claro que o Ceballos é imprescindível hoje pro Real Madrid, né? Ele sempre sofreu, de certa forma, assim, como que eu vou te dizer, assim, né? Ele sempre foi meio tido como um patinho feio do elenco, né? Que não tinha muitas oportunidades, foi muitas vezes zombado pelo Zidane, né? Tem até aquele famoso caso do Zidane, coloca ele pra jogar com 91 minutos de jogo, né? Ele fica 30 segundos em campo. O Ancelotti não utilizava muito ele, mas assim que sai Kroos, o Modric já começa a chegar numa idade avançada, então abre espaço para ele se mostra que o investimento que o Real Madrid fez em 2017, né? Tirando ele do Betis por 35 milhões de euros, estava dando resultado, né? E exatamente num jogo contra o Betis, né, que é o primeiro jogo de ausência dele por lesão, se mostra que o quanto ele estava sendo imprescindível nesse momento do Real Madrid, né? Sem dúvida, é um cara que tem toda uma trajetória assim, de ficar mais escanteado no elenco e aguardando a oportunidade dele, e isso, assim, não é todo jogador que tem paciência, a gente já viu outros jogadores, assim, mais jovens, mas que deixaram o clube por não esperar o momento de surgir a oportunidade, e talvez o Ceballos possa começar uma trajetória parecida com o Nacho, dadas as suas devidas posições e tudo mais, só que a nível de jogo, ele é o cara que tem uma técnica de muito bom nível e controle de meio campo, controle para ditar o ritmo, que é justamente o que você falou, que faltou muito contra o Betis, e a partir daí, ele é o cara que vai ter isso para oferecer no elenco, essa qualidade de manter a bola e a posse com o Real, no momento que for para segurar mais o jogo, mas também a transição de defesa pro ataque, que foi, assim, sem o Ceballos, foi sofrido. Pro Real sair da defesa e chegar ao ataque é um parto. E quando chega ao ataque, em alguns momentos os três da frente não conseguiram se conectar nas partidas recentes, e isso também causa um impacto claro no time, porque quando eles se acham, quando eles se encontram, Rodrigo, Mbappé e Vini, as coisas fluem. A gente precisa do fator de produtividade deles, de gols, assistências e tudo mais. Eles são os caras que, querendo ou não, vão definir a frente. Então, pra a bola chegar até eles já tá difícil. Quando chega, a gente ainda enfrenta um momento de um pouco de instabilidade. Não do Mbappé, mas o Rodrigo em crescente acabou fazendo um pouco uma outra partida um pouco mais abaixo, apesar de que nos 210 minutos contra o Atlético, só um do ataque jogou, na minha visão, que foi o Rodrigo na partida de ida,
nos 210 da classificatória, e o Vini num momento mais instável entre os três, querendo ou não, apesar do gol contra o Valecano e tudo mais, a gente ter a certeza de que o Vinícius, ele é um cara que ele tem um fator decisivo e ele pode tirar um coelho da cartola em 2, 3 minutos e fazer um gol absurdo, ou criar uma jogada. Então, mas sem dúvida, cara, enquanto a gente estiver sem o Ceballos, vai ficar muito exposto essa ineficiência na criação, fora que defensivamente é um cara que também entrega recuperação de bola, dedicação e tudo mais. E aí, até para complementar aquilo que você tinha falado, o próprio Ceballos, em certo momento, ele sai do Real Madrid, né? Ele foi emprestado pro Arsenal, se eu não me engano, em 2 oportunidades. Uma ele ficou uma temporada completa e a outra ele fica só 6 meses. Mas ali era exatamente na época do Zidane, né? Porque ele sai exatamente por conta dessa má relação que ele tinha com o Zidane e da falta de oportunidades que o Zidane dava para ele. Mas aí quando o Ancelotti retorna, né, em 2021 ali após a saída do Zidane, o Ceballos volta pro elenco, mas com um papel basicamente ali, né, de bancário ali, de figura carimbada no banco de reservas ali, entrando ao longo de alguns jogos, mas acaba tendo a paciência que você acabou de abordar, né? E agora estava tendo a oportunidade dele até o momento da lesão contra a Real Sociedad. Mas vamos entrar aí já em alguns aspectos do jogo, né? O gol que a gente acaba levando ali em 30 segundos do Corno Gallagher, na verdade, né? Eu ia falar Julian Álvares, só que o Álvares ele fura, na verdade, né? O chute, aí a bola sobra pro Gallagher que faz o gol. O que você tem ali para falar do gol? Eu né, assistindo ao jogo, eu já prestei atenção exatamente numa movimentação tática do Real Madrid que se aplicou ao longo da partida, que em todo momento a gente errava isso e a gente estava perdendo, e o Ancelotti não percebeu isso ao longo da partida. Mas deixa você falar aí, nesse primeiro momento, as suas impressões do gol, né, e claro, né, se quiser trazer mais alguns pontos da partida, e depois eu trago aqui o meu ponto de uma análise um pouco mais criteriosa que eu fiz aqui, algumas anotações. Beleza? Assim, a gente, na minha visão, por mais posicionamento tático que tem e tal, naquele momento inicial do jogo, eu ainda acho muito uma falta de entrar ligado no jogo ou você tomar um gol com 30 segundos. No momento do gol, a gente tem uma saída do Rudiger da linha de defesa em determinado momento e que ele não consegue retornar. Se você observa o gol em si, o Asensio vem tentar cobrir o Gallagher para um posicionamento do lado da defesa que seria do Rudiger, e o Valverde tenta fechar também, mas já é tarde. Querendo ou não, apesar de ter sido uma bola lançada e tudo mais, eu acho muito, assim, eu vejo uma questão de entrar meio leve no jogo. Me incomoda esse tomar um gol com menos de 2 minutos, sabe? Apesar de saber que o Real não iria, sei lá, sentir aquele gol a ponto de sofrer uma goleada em poucos e 20 minutos. Eu não acreditava nisso. O Real, ele sabe jogar com o resultado atrás do placar e tudo mais, e essa questão mental do time ser muito boa. Mas me incomodou sim. Pô, com 28 segundos, é uma vantagem que você levou 90 minutos para criar, para perder ela em 30 segundos. Eu acho que faltou um pouco ali de entrar mais ligado no jogo, sabe? O famoso entrar com a faca na caveira, né? Porque querendo ou não, é um jogo decisivo contra um rival e, né, e a gente leva o gol com 30 segundos, é um pouco inadmissível. Mas falando aí, né, um pouco mais sobre o gol, se você para observar o lance, né, o Patético sai com a bola ali no meio campo, né, roda a bola até a defesa, e, se eu não me engano, eu acho que é o Lenglet, né, que é o zagueiro deles, rifa a bola pra frente, e aí a gente tem um erro de pressão ali, que acontece o seguinte: o Modric, ele sobe para ocupar, para poder fazer a pressão, e ele fica ao lado do Mbappé, né? O Vini tá ali meio pela esquerda ali, pressionando o lateral direito do time deles, né? O Mbappé sobe e pressiona um dos zagueiros, o Modric meio que vai pressionar o Lenglet e ao mesmo tempo não pressiona, né? Aí vem a bola rifada do Lenglet, se eu não me engano, e se eu não me engano também, quem ganha a casquinha no alto é o Julian Álvares. E assim, vamos ser sinceros, o Julian Álvares é um cara de 1,70m, 1,75m, ganha dos nossos zagueiros, né, no alto, e aí a bola sobra pro Griezmann, e aí o Tchouaméni, que tinha subido para poder fazer a pressão, ele não tá exatamente posicionado ali como se fosse o pivote, né, como se fosse o volante ali na frente da defesa. Ele tá meio que com aquela pressão ali, só que o que acontece? Os atacantes do Atlético de Madrid, do Patético, eles tinham levado os nossos zagueiros, né, e dando essa profundidade, então fica essa lacuna ali
ali e eles ganham essa segunda bola. E isso ao longo do jogo se repete muito ao longo do tempo, porque se eu não me engano, de 25 bolas aéreas, o Real Madrid só ganha 3 a segunda bola. Ou seja, a gente perde muito jogo nisso, né? Que é a bola aérea, a bola rifada ali pelo time deles, e a gente vai perdendo todas essas segundas bolas. E isso, né? A partir do momento que o time não tá muito bem compactado, fica esse espaço, os jogadores que são do time que tá atacando, no caso, né, era o Patético ali, o Julián Álvares, o Griezmann, o Simeone, o Gallagher, então essa bola era rifada, eles cabeceavam e ganhavam a segunda bola, então isso fazia com que o time deles ganhasse campo e saísse da pressão, e eu acho que é nesse momento que a gente vai perdendo o jogo, porque é tanto que no lance do jogo, como você falou, a bola sobra pro Griezmann, e aí como o Tchouaméni não tá ali, fica basicamente olhando o Griezmann vai conduzindo um pouco a bola, o Rudiger percebe que o Griezmann tá dominando de frente pro gol, fala, se eu não pressionar ele vai conduzir até dentro da área. Então o Rudiger sai pra pressionar. E aí nesse momento dá o espaço, que aí acontece toda a sequência de erros, né, que você falou, né? A bola roda pra direita e aí o Asensio tem que vir cobrir a do Rudiger, o Valverde tem que vir cobrir a do Asensio e aí nisso, né, a bola sobra ali dentro da área, só que o Asensio não chega ao tempo de cobrir a do Rudiger e acaba saindo o gol do Gallagher. Então, e aí que você percebe, né, um pequeno erro do Modric que subiu da linha da segunda linha ali do meio campo, né, da segunda linha, saiu do meio campo para pressionar no ataque, vai ocasionando vários erros e também, claro, né, um erro da gente perder uma disputa, vai ocasionando vários erros que acaba culminando no gol. E isso vai se repetindo ao longo da partida, né? Muitas das defesas que o Courtois fez, se eu não me engano, tem um lance aos 30, 40 minutos do primeiro tempo que o Julián Álvares chuta uma bola de esquerda, que o Courtois pega com uma mão só. Ali também é um lance que a gente perde a segunda bola, a bola sobra no pé do Julián Álvares, ele conduz correndo, chuta no gol e quase faz o gol, entendeu? Então é isso que a gente vai percebendo, que o Real Madrid vai perdendo os duelos, vai perdendo a segunda bola e isso vai dando margem, vai dando jogo pro Atlético, né, pro time do Simeone. Essa recuperação de bola, principalmente vindo para a entrada da área, ela te cede uma oportunidade factível de você fazer um gol, porque você vai ter a defesa fundada dentro da área e você tem a posse muito próximo da área do adversário, com um certo campo para você ou abrir para uma das laterais ou até uma chance de finalização. E isso, assim, também passa, além de um posicionamento por vezes incorreto, mas eu acho que foi um jogo ruim do Tchouaméni, cara. E querendo ou não, a maioria dessas bolas que sobram depois de uma jogada aérea, elas não vêm ali para a entrada da área, que o posicionamento dele é fundamental, é justamente para ser esse pilar de segurança para a defesa, tanto na cobertura quando a jogada vem por baixo, normalmente o primeiro lance, quanto com a sobra de bola. Então o Tchouaméni, ele faz uma parte, na minha visão, ruim, inclusive quando o Camavinga entra em campo e acaba fazendo essa primeira linha de marcação no meio campo, o Camavinga dá outro ritmo pro jogo, o Camavinga dá outra intensidade, mesmo não tendo o físico dele, do Tchouaméni. Ele é um cara mais intenso, com a diferença física dos dois, mas mais ágil, mais veloz. O Camavinga fez um jogo muito certinho, muito, muito bem, e deu uma intensidade do meio campo pro Real Madrid de recuperação de bola que foi importante ao longo da prorrogação, e desde o momento que ele entrou, percebeu-se a diferença entre a partida que fazia o Tchouaméni e a que fez o Camavinga. Não, e até para complementar aí os pontos que você tinha trago, né? A questão do Tchouaméni, eu concordo que não foi uma boa partida dele, né? Isso a gente tem que concordar. Mas eu sinto que o Tchouaméni acabou ficando um pouco exposto também por ter o Modric ao lado. Porque, infelizmente, e isso é infelizmente pro futebol, né? O Modric já não é aquele mesmo jogador de 10 anos atrás, que entregava tudo isso que ele já não tem mais hoje por conta da questão física, né? O Modric vai fazer 40 anos em setembro de 2025 agora, já tem 39. Há 10 anos atrás a gente é campeão da La Décima com ele correndo no segundo tempo da prorrogação como se ainda estivesse no primeiro tempo, né? De quinta marcha o jogo inteiro. E o Modric sempre foi o motorzinho. Desculpa, pode falar. Não, era justamente isso, eu ia falar que era um motorzinho. O Modric ele sempre foi o motorzinho do time, sempre foi aquele jogador que com a bola no pé conduzia, ia fazendo passes, ia armando o time de trás, fazendo o time chegar na frente e dando assistências, fazendo a bola girar e sendo muitas vezes a válvula de escape. Eu canso de ver lances do Modric, que ele pegava a bola ali na meia-lua ali, né, da defesa do Real Madrid, cortava 2, 3 caras e dava a bola pro Cristiano Ronaldo correr em velocidade, pro Ben correr em velocidade, pro Di Maria correr em velocidade,
pro Bale, pro Benzema, né, correr em velocidade. Então o Modric sempre foi muito uma válvula de escape, infelizmente ele já não é mais isso. E aí contar com o Tchouaméni ao lado dele, que é um volante um pouco mais pesado, porque o Tchouaméni, ele não é um volante igual o Casemiro que consegue percorrer distâncias muito longas. O Tchouaméni não é isso. O Tchouaméni é um volante mais de espaço curto e com a bola no pé fazer passes para poder armar jogada. Por exemplo, o Tchouaméni não consegue percorrer um contra-ataque e dar bote no zagueiro que nem o Casemiro fazia, né? O Tchouaméni é um volante também primeiro de marcação, mas é um volante mais de preenchimento de espaço e com a bola no pé armar e fazer jogadas, né? Não é um volante que vai correr distâncias como é o Casemiro. Já o Camavinga consegue mais isso. E o Camavinga consegue preencher espaço mais ao longo do tempo, né? É tanto que se a gente puxa as estatísticas, o Tchouaméni, né, embora duelos no chão ele tenha tido 5, ele tenha ganho 4, você vê que ele tem poucos duelos do que o jogo entregou, né? O jogo entregou muito mais duelos do que apenas 5 para ele disputar como volante, né? E por exemplo, o Modric, né? O Modric ele já tem uma questão de duelos disputados somente 4 e desses 4 ele só ganha 2. Então você vê que vai acontecendo muitos lances ali ao longo do jogo que os nossos volantes não estavam disputando a bola, porque já fazendo um outro comparativo com o nosso melhor jogador em campo de linha, né, que foi o Bellingham disputou 15 duelos, né, e aí você vê a diferença, né, os nossos dois meio-campistas ali, né, vou dizer assim, os nossos dois volantes titulares disputaram menos duelos do que Bellingham, né, que é um jogador que, embora seja meio campista, também joga mais próximo ali do atacante. E aí você vê exatamente a diferença do que o jogo necessitava do que a gente não tinha. A gente precisava de meio campistas, né, volantes ali, que conseguissem correr espaços, disputar bolas e ao mesmo tempo fazer passe. E que infelizmente não são Tchouaméni e nem Luka Modric hoje, né? Exato. Se a gente tivesse o Ceballos disponível, certamente ele seria titular. E fora que eu acredito que o Tchouaméni entraria porque, para mim, o que eu imagino que o Ancelotti pense é que o Tchouaméni ele seja uma salvaguarda para defesa. Querendo ou não, é um bom marcador. Quando ele consegue entrar pro jogo, digamos assim, ele consegue impedir determinadas jogadas e tal, porque a nível de marcação ele rende bem. Mas certamente, se tivéssemos no meio campo com Camavinga, Ceballos e o Bellingham, o desempenho contra o Atlético seria melhor. Então, mas aí já é um caso curioso, que, por exemplo, o Camavinga, ao longo do jogo, ele disputou 8 duelos e ganhou 6, né? Ele disputou mais duelos em menos tempo de jogo do que Modric e Tchouaméni, né? Só que fica na cabeça a má partida que o Camavinga faz no primeiro jogo, né? Que a gente ganha de 2-1 com o gol do Rodrigo e do Brahim, né? Porque ele falha exatamente no lance do gol, né? Com o Julián Álvares, que ele perde uma dividida muito besta na lateral, que dá margem, claro, o Julián Álvares acha um chutaço indefensável pro Courtois, mas ele perde uma bola besta, né? Porque tava dominada com ele, tava fácil, que depois poderia... e aí ele perde a disputa e sai o gol já no lance, né? Então, e ao longo do jogo a gente percebe que o Camavinga tava muito desconectado da partida. E isso é o que mais que, assim, eu tenho de luz amarela com o Camavinga. Será que ele vai estar concentrado o jogo inteiro ali 100% do tempo o suficiente para poder manter ele em campo? Porque ele tem talento, e é exatamente isso que você falou. Ele consegue percorrer espaços, tanto que em menos tempo de jogo ele ganhou mais duelos, ele disputou mais duelos e ganhou mais duelos até do que Modric e Tchouaméni, né? O Camavinga ganha 6 duelos, e em menos tempo de jogo ele ganha a quantidade de duelos que o Tchouaméni e o Modric junto. E aí que a gente vê que nessa questão de perder os duelos, e aliás, de perder os duelos que a gente vai perder no jogo, só que o Camavinga não é sempre porque ele tá 100% conectado no jogo. A gente sempre lembra daquela oitavas de finais contra o PSG, que a gente vira de 3-1 no Bernabéu, que quando ele entra no lugar do Kroos, ele muda o aspecto da partida, porque ele traz dinamismo e intensidade pro meio campo, que era o que o jogo exigia, né? Que o Real Madrid pressionasse lá em cima e recuperasse a bola quando fosse atacado. E ele é um meio campista que oferece isso. Ele e o Valverde, né? Só que o Valverde tá deslocado pra lateral direita na ausência do Carvajal, porque o Lucas Vázquez não consegue entregar. Aí quando o Camavinga ele consegue
consegue entregar essa conectividade do jogo, né, de estar ali 100% concentrado na partida, a gente vê a diferença que ele faz, mas aí acaba acontecendo que nem sempre ele tá 100% conectado. Então, eu acho que abre margem para uma discussão se a gente for parar para pensar no cenário do meio campo do Real. O Bellingham entrega muito, muito dedicado e já teve momentos até melhores ofensivamente. Beleza, o destaque no meio campo hoje é o Bellingham. O Valverde a gente sabe que pode confiar, que é um pulmão absurdo, que é uma garra absurda, uma vontade absurda, mas tá entregando em outra posição pela demanda, pela necessidade do time no momento. A gente chega pro Modric e claramente é um declínio físico. A gente sabe da qualidade dele, mas há um declínio físico ali que impede ele de ser o cara que vai fazer diferença em determinados cenários de jogo, porque o jogo pede mais intensidade, mais fisicalidade. O Ceballos é uma grande novidade, fazendo uma temporada de ascensão muito grande, ou talvez não seja nem de ascensão, mas de ele ter tido a oportunidade finalmente de jogar e mostrar o que ele é capaz de fazer. Só que Camavinga e Tchouaméni dá a sensação que eles são inconstantes já há algum tempo, né? Mas até que ponto essa inconstância deles, essa falta de regularidade, também não é uma falta de permanência no time titular por um tempo, porque essa posição do meio campo, na verdade, tanto a do Modric quanto a do Tchouaméni barra Camavinga, só o Bellingham tem uma função mais garantida ali. E quando o Valverde está pro meio campo, o Valverde. Então sempre tem um cara, uma figura que tá sempre tendo muita rotatividade. E isso, beleza, mostra uma diversidade no elenco, mostra a profundidade do elenco, mas, querendo ou não, pode atrapalhar a regularidade dessa terceira peça. A gente vê muita regularidade no Bellingham e é um cara que joga sempre, é um cara que tá todo jogo. A gente vê o nível que o Valverde desempenha, é um cara que é titular sempre. Essa terceira peça tá sendo possivelmente acabando por ter uma inconstância, talvez também pela falta de regularidade no time, de presença no time. Mas será que, eu concordo no ponto de vista que você está querendo trazer, mas será que é exatamente por conta de que quando eles têm a oportunidade eles falham e aí acaba não tendo a sequência também? É porque acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque assim, se o Ancelotti der a oportunidade para eles serem, vamos dizer assim, né, titulares com mais frequência e eles sempre falham, não como você está tendo time titular. Entendeu? Então isso acaba acontecendo e o que é que o Tchouaméni também acaba sendo muito prejudicado, porque muitas vezes ele é jogado por uma posição que é para jogar de zagueiro e que ele infelizmente não consegue jogar bem de zagueiro porque ele tem que percorrer muitos espaços, né, da forma como o Real Madrid joga. E naquele ponto que eu acabei de trazer, né, ele não é um jogador de percorrer espaços, né, ele é um jogador de um jogo mais compactado, que quando tem ali espaços curtos ele consegue achar bons passes, consegue fazer boas interceptações de passe, mas para percorrer espaço como era o Casemiro, infelizmente não é ele, que é o que os zagueiros do Real Madrid e o primeiro volante em alguns casos tem que fazer, né. Mas vamos seguir aqui agora para poder falar da partidaça que foi de Jude Bellingham, né? Eu já trouxe aqui alguns aspectos da partida dele, mas em adição à partidaça do Bellingham, também quero falar de eu costumo falar que o Valverde é meu querido, né? Meu queridinho, porque eu falo bem do Valverde desde 2019, ali, 2020, época de pandemia. Eu já falava que ele não podia sair do time, que ele dava intensidade e entregava tudo por time. Mas que partidaça novamente do Frederico Valverde, uma partidaça também do Jude Bellingham, também concordo com você. Eu acho que tirando o Courtois, ele foi o melhor jogador em campo do Real Madrid, foi o Bellingham. Eu só acho que ele pecou um pouquinho o Bellingham, mas é que aí é difícil falar, né, porque na prorrogação o cara já tava esgotado, porque tinha momentos ali que eu percebia que se ele tentasse um pouco mais ser agudo em certos lances, ele teria vantagem, ele poderia gerar mais vantagem pra gente, mas ele acabava optando por fazer passe de lado, muitas vezes rodar a bola lá pro Lucas Vazquez na direita, rodar a bola pro Fran Garcia na esquerda, e eu sentia que se ele fosse um pouco mais incisivo em alguns lances ali, tentasse uma finalização, por exemplo, ele poderia achar uma bola ali que resultasse na partida pra gente. E o que você tem pra falar aí de Jude Bellingham e Federico Valverde? Não me surpreende. Eu diria o comentário assim mais básico é esse. Cara, esses são dois pilares, são titulares absolutos do Real Madrid. O Bellingham é um cara que, beleza, ele não tá entregando ofensivamente o que ele entregou na temporada passada, até por uma demanda que hoje o time não tem, que ele pise tanto à frente, mas a gente sabe que ele é capaz de entregar e é um pulmão absurdo. E ele consegue te entregar em passe, ele consegue te entregar em controle de jogo à medida dele, porque essa não é a principal característica dele, mas ele se entrega muito pro time. E se a gente quer falar em entrega,
o exemplo da entrega, da dedicação, da valentia, digamos assim, é o Valverde. O Valverde é, felizmente, o capitão do Real Madrid, o primeiro capitão em poucos meses, talvez para a próxima temporada não passe, assim, já tem boatos de que o Modric vai renovar, mas ele é para a próxima década a figura central da capitania do Real Madrid. Felizmente, ter um jogador que passe essa segurança, passe essa regularidade, tenha essa entrega em todo santo jogo, é muito difícil ter. Assim, eu fico imensamente feliz pelo Valverde ser um jogador do Real Madrid, sabe? A gente sabe que é importante ter jogadores de talento, de inventividade, ter craque. O Valverde pode não ser, assim, apesar de ter muito bom nível, ele não vai ser o driblador, o camisa 10 e tudo mais, só que ter um Valverde no seu time é uma diferença que pode tirar um time de ser muito bom e tornar um time campeão. O Valverde faz times campeões. Essa é a sensação que ele me dá. E felizmente eu vou ver o Valverde capitão do Real Madrid pelos próximos anos. O que aquele cara entrega assim, eu sou um grande fã. Inclusive, o painel que eu tenho aqui em casa mostra o Sérgio Ramos com a faixa do Real Madrid. E eu acho que depois do Sérgio, a capitania do Real Madrid ela vai vir a ser representada em um nível tão grande novamente pelo Valverde, tá? Do sentido do exemplo de jogador, de não ser o craque do time, mas ser um capitão verdadeiro. Eu acho que o Valverde vai ser essa próxima figura pós-Sérgio Ramos, apesar de a gente ter tido, por exemplo, o Modric tentando uma representatividade como capitão do Real Madrid, o próprio Nacho também, então o Carvajal também assumindo na faixa normalmente, mas o Valverde, ele é o cara que eu queria ter como capitão do meu time, sabe? E felizmente nós temos. Quando eu finalizei de assistir o jogo, mas quando eu fui parar pra pensar mais sobre o jogo, o meu top 3 da partida, eu sei isso até na live lá na página da Realzão da Massa, eu vi uma partida assim, fundamental do Courtois, Bellingham e, surpreendentemente, além de reconhecer que o Valverde passa longe de comprometer, que a regularidade que ele tem, a entrega que ele tem, tudo que ele fornece, jogando fora da posição dele, eu gostei bastante da partida do Asensio. E o Asensio, ele talvez seja junto ao Ceballos, é a grande novidade da temporada, é a grande boa notícia, mas talvez seja a principal boa notícia. Um cara super identificado, já fica muito pro isso. Um cara de muita personalidade, muito jovem e uma figura que surge para um setor do campo que a gente estava precisando desse reforço e dessa figura que passasse estabilidade a ponto de ser mais... de não se lesionar, de estar mais presente nos momentos do time, falando, obviamente, do que a gente tem no Alaba e no Militão, que infelizmente vem com o Alaba uma lesão seríssima e já teve inclusive uma recaída, se não me engano, e o Militão, querendo ou não, já tá na segunda lesão, já é um cara que sofre e enfrenta mais problemas físicos. O Asensio, pelo que a gente tem visto esse início, tudo bem, que é muito cedo ainda pra gente falar que ele não vai sofrer com lesão em determinados momentos, mas já dá uma sensação de muita segurança e a personalidade daquele rapaz é surreal. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, muito segura. O momento do gol, ele tenta cobrir um momento que o Rudiger tenta cobrir, que ele estava mais à frente e acaba sendo pego de surpresa, tendo que se deslocar e não chega a tempo, mas depois disso, o Asensio ele passa uma segurança defensiva que a gente não espera que o cara da idade dele vá passar, muito menos como foi o processo dele, chegando para base, chegando para o time profissional, ascendendo da base, em um momento que o time não tinha mais praticamente nenhum zagueiro, a pressão do mundo inteiro nas costas dele, e ele chega e diz, não, tudo bem, eu vou honrar essa camisa. É um cara que joga para honrar a camisa, e assim, isso é muito bonito de ver, isso é muito importante de se ter. É um cara que felizmente já tá negociando o contrato, não sei se já chegou a fechar a renovação, mas que grande novidade é Raul Asensio, grande novidade. Eu acho que repercutiu, né, semana retrasada, que o Florentino teve uma reunião com o Raul Asensio, né, querendo ali, vou dizer de certa forma assim, né, colocar panos quentes ali, falar pra ele ficar tranquilo, que o clube apoia ele, porque, né, já é sabido aí por todo mundo que ele tá envolvido num caso de divulgação, né, de imagens ali de sexo que estão envolvidas ali, uma menor de idade lá na Espanha, mas só que parece que a própria vítima já falou que ele não estava, mas ele não fez parte desse compartilhamento, parece, né, ele não participou do ato, mas ele estava no local, ou seja, né, sei lá,
deveria estar ali, sei lá, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa tá lá, né, no quarto com a menina, faz o vídeo, mas sei lá, eu tô na sala jogando videogame numa festa, né? Sei lá, ali na área da churrasqueira ali fazendo churrasco. Enquanto isso aconteceu, né? O Ascenso mesmo já falou que ele alega que ele não sabia do que se passava no momento, né? Já fez depoimento e tudo mais. O caso está tramitando lá na Justiça Espanhola e a gente tem que aguardar a decisão do caso, que vai ser decidido ali pela Força Judicial lá da Espanha. Mas, em complemento ainda do que você falou do Ascenso, eu concordo, o Ascenso fez uma boa partida, ele traz uma solidez e uma tranquilidade que a gente não estava tendo, né, nos últimos jogos, mas mesmo de certa forma falhando no lance do gol, eu achei que o melhor zagueiro nosso em campo foi o Rüdiger, porque o que eu mais vi foi o Rüdiger cortar cruzamento, se eu não me engano, uns 3, 4 lances assim cruciais que o time do Simeone ia fazer o gol, chegando na área, tem corte do Rüdiger. Inclusive tem um que acontece na prorrogação, que é uma bola que o Correia vai cruzar por Solar, se eu não me engano, e o Rüdiger corta. Mas eu concordo que hoje a melhor dupla de zaga que nós temos é Rüdiger e Asensio. O Asensio tem que estar no time titular, até mesmo quando o Militão voltar de lesão. Na minha opinião, a nossa defesa tem que ser Rüdiger e Asensio, e é inegociável uma outra dupla de zaga hoje no Real Madrid. A não ser, claro, que a gente tem ali contratações. E ainda vale dizer também que o Rüdiger tá jogando machucado, né? Todo jogo ele tá jogando ali com uma bandagem ali na coxa esquerda, né? Exatamente por conta de estar machucado. Mas vamos avançando aí, que ainda no jogo ainda tem uma segunda polêmica. Aliás, uma segunda polêmica não, a polêmica do jogo, na verdade, que é o pênalti do Julián Álvares, né? Que ele acaba tendo ali 2 toques. E eu confesso pra você que no momento do pênalti eu não tava assistindo em casa, eu tava assistindo o jogo em um bar, assim, né, próximo do escritório, que eu saí correndo, eu tava assistindo o jogo pelo telefone no escritório, aí eu tava em reunião às 17 horas, quando começa o jogo. Assim que acabar a minha reunião, eu vou correndo, e no primeiro bar que eu vejo que tá passando o jogo na rua, eu paro pra assistir o jogo, e fico assistindo ali até no momento dos pênaltis, e na hora do pênalti, o bar tava sem o áudio da televisão, e aí eu fico, peraí, o que aconteceu? E na hora eu falo, foi 2 toques, ele escorregou, foi 2, e imediatamente assim eu falo, ele escorregou, foi 2 toques, e aí o lance repete, falei, foi 2 toques, e aí como tava sem áudio da televisão, eu fiquei sem entender bulhufas nenhuma. E aí depois que eu vejo que aparece lá na transmissão, pênalti cancelado. E na hora eu gritei, né? Foi 2 toques, tem que anular. Você acha que foi 2 toques? Você chegou a ver algum frame, assim, né, de câmera que evidencia isso ou não? Cara, tem um take que saiu na TNT Sports, que é da cinegrafista, a Carolina Albuquerque, que, assim, eu não vejo como polêmica o fato de ter sido 2 toques. Foi. A grande questão me chamou a atenção a maneira como ele foi cancelado. Eu não me recordava de ter visto um pênalti ter sido cancelado, uma disputa de pênaltis, assim, por 2 toques e assim, pelo VAR, sabe? Porque não tem... Eu não sei se cabia naquele momento, eu não sei como procede a regra dos 2 toques para pro momento da disputa de pênaltis, porém o juiz não vai a cabine no VAR, ele não tem a análise de ter sido 2 toques ou não. O VAR diz, ok, 2 toques, pênalti cancelado. Isso não é polêmico. Não, mas desculpa te interromper, mas só para poder complementar, é porque é a regra. Se tem 2 toques, o pênalti anulado, ou seja, a cobrança é invalidada, né? Ou seja, se foi gol, cancela, se foi para fora, cancela também, mas é como se o jogador perdesse a cobrança. E nesse caso é um erro objetivo, não é um erro de interpretação. Não é que o VAR vai virar e falar, foi 2 toques, aí o juiz vai falar, não, peraí, deixa eu ver se foi 2 toques, que eu não vi que foi 2 toques. É erro objetivo, entendeu? Então por isso é que nem lance de impedimento. O juiz não vai no lance para poder visualizar impedimento se for assim impedimento objetivo, ele vai se for impedimento de interpretação, como por exemplo, muitos lances, um jogador que está em impedimento, mas que não participa da jogada. O juiz tem que ter a compreensão de que aquele jogador participou da jogada, entendeu? Mas assim, se for um lance objetivo, basta a informação do VAR que já é a decisão tomada, entendeu? Sim. Inclusive, faz total sentido a sua explicação, obrigado por ela. A grande questão pra mim primeiro, obviamente, naquele momento eu sabia, lá vem a galera criar polêmica, lá vem comentário de Vardrim, de não sei o que, aquele blá 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 todo. Não tem como isso se sustentar por ser a regra. Agora, partindo da minha real sensação, cara, não se pode questionar a regra, porém eu acho ela, enquanto ela está em validade, ok.
não vamos justificar. Mas eu acho que cabia a revisão da regra, cara, porque é muito... beira realmente a crueldade. Eu fico imaginando se fosse para contra a gente ter de ser eliminado por um escorregão, que obviamente é uma coisa totalmente não intencional, e não caber nem a possibilidade de uma outra tentativa, sabe? Porque eu acho que seria, não obviamente tão punitivo quanto a anulação do pênalti, mas seria algo perigoso pro time e muito incômodo pro jogador se, ok, ele escorrega, tem a declaração de 2 toques, mas cobra de novo, porque o cara já escorregou, ele já tá numa situação de que ele acabou errando e tudo mais, tem que bater o pênalti novamente, imediatamente, com toda a pressão no ambiente, sendo uma disputa de pênaltis de uma decisão de classificação em Champions League. Eu acho que já tem um nível de pressão muito interessante e que já seria suficientemente punitivo a recobrança, sabe? Mas partindo do ponto que a regra válida e a regra atual é a anulação, não há polêmica. É algo curioso? É muito raro de acontecer? Acredito que a gente pode concordar aqui também, mas não há o que questionar, não há, assim, todo choro, infelizmente, não passa de choro, só que eu sou contra a regra, sabe assim, nesse sentido, mesmo tendo sido muito bem feito, porque para aquela torcida do Patético, eu acho que todo mínimo requinte de crueldade é pouco para o que aquele cara fala. Para o que aqueles caras fazem, todo mínimo requinte de crueldade é pouco. Agora, para o futebol, cara, eu acho... Eu não gosto da regra, sendo bem sincero, eu não gosto da regra. Eu acho que cobrar o pênalti novamente seria de bom tom, de bom tamanho, sabe? Porque já coloca uma pressão imensa no batedor e se, ok, novamente ele fizer, beleza. Mas eu acho que já tem um tom de punitividade ter de pedir a recobrança. Mas a anulação, eu acho que ela acaba sendo exagerada para aquele momento, sabe? Então, mas é que eu acho que se vai acabar trazendo como que eu vou te explicar? Vai acabar trazendo uma interpretação pra regra, porque querendo ou não, é uma regra objetiva, né? Teve 2 toques, anula a cobrança, independente do resultado, e o pênalti é invalidado. Ou seja, se já se declara o erro ali. Mas, por exemplo, em 2008, o Terry escorrega também, só que ele coloca a bola pra fora. Ele poderia ter escorregado e colocado a bola pra dentro e o Chelsea ter sido campeão em 2008 e não o United, do Ferguson, né? Sim. E a partir do momento que é uma regra objetiva e ele só tem os 2 toques porque ele escorrega, você concorda que poderia trazer uma má interpretação, por exemplo, para um jogador que está indeciso em que canto chutar? Então vou fazer o seguinte, eu vou dar um jeito aqui de dar 2 toques, vai voltar a cobrança e eu vou saber já mais ou menos o que o goleiro vai fazer, porque a partir desse primeiro momento eu vou ler o que ele vai fazer no segundo momento. Claro, eu super entendo o ponto das pessoas que estão e tem surgido essa questão da revisão da regra, né, por conta depois desse lance, mas eu entendo que todo jogador de futebol, né, ele tá suscetível a erros e fracassos, e erros são erros imprudentes, né, quando ali não tem intenção de errar, né, como que eu vou dizer assim, o jogador, ele tá apto a escorregar também, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, o jogador que acaba escorregando no pênalti, muitas vezes pode ser porque ele não tá 100% concentrado, como pode ter sido do jogador que deu azar, pisou ali na grama ali de uma forma errada, como pode ser do jogador que não tá 100% concentrado, não sabe que ali escorrega. Então eu acho que o jogador, ele tem que estar suscetível ao erro, e todo jogador, ele é responsável pela própria ação. Então eu acho que é um ponto delicado fazer essa revisão da regra, porque pode trazer exatamente essa questão que eu te falei, né? O jogador às vezes pode chutar ali por 2 toques que ele quer intencionalmente, e aí esses 2 toques que foram intencionais vai retornar também a cobrança, sendo que o jogador fez isso intencionalmente. Então abre para uma margem de interpretação do juiz, né, de como analisar o lance, que é o maior problema, por exemplo, do VAR do Brasil, né, porque o VAR do Brasil é muito criticado exatamente por conta de interpretações que o VAR toma, que ele acha que tem que estar influenciando o jogo, né. Então, e a partir do momento quando você tem uma regra objetiva no futebol, exatamente para tirar a interpretação, né, como por exemplo... e claro, né, tem um outro lance também muito polêmico no jogo, que é o pênalti, né, um possível pênalti do Vinícius, né, quando ele toca a bola e bate na mão, acho que é do Juliano Simeone, né, e ali, na minha opinião, não sei se você concorda, mas na minha opinião, aquilo ali é pênalti. Pra mim também. Porque, mas o jogador não teve a intenção de tocar na bola, mas só que a mão dele tá aberta, e a partir do momento que ele deixa o braço dele aberto, e todo mundo sabe que é recomendação que o jogador, e a partir do momento que esteja dentro da área de defesa, que ele tenha a mão próxima ao corpo. Como, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na final da Champions de 2019, né, que o Sissoko do
do Tottenham tá com o braço aberto pra apontar pra um jogador, por exemplo, assim, marca aquele ali. Aí o cara cruza a bola bate na mão dele. E aquilo ali é pênalti. E na minha opinião, o lance do jogador do Patético de Madrid, né, do Simeone, foi um lance muito parecido. Porque ele tá no movimento ali de correr, só que ele corre com o braço aberto. Sendo que ele saberia que dentro da área ele teria que estar com o braço mais próximo ao corpo, né? Mas aí as pessoas vão falar, mas tem que tirar o braço. Aí você quer que o jogador tire o braço. Não, quero que o jogador coloque o braço próximo ao corpo. O que eu já acho que é um pouco diferente, por exemplo, no jogo agora do final de semana contra o Villarreal, que teve um lance até parecido de uma bola na mão, só que é um lance diferente, porque é um jogador que vai dar um carrinho, ele põe a mão no chão para se apoiar e a bola pega na mão dele. Ali eu já acho que é um lance um pouco diferente. Embora eu concordasse com a regra anterior, que quando havia um lance assim que o jogador apoiava a mão no chão, porque eram marcados pênaltis assim, né, antigamente. E depois teve a alteração da regra que mudou para que não se marcasse mais pênaltis assim. E a partir do momento, né, que o jogador amplia a sua área de contato ali, como foi o lance do Simeone, ele tá suscetível ao erro. E é o que eu acho que acontece no lance do Atlético de Madrid. Do Patético, né, do Simeone, que ele deixa o braço aberto ali correndo e acaba desviando a bola, e eu acho que deveria ter sido pênalti marcado, entendeu? Concordo. A questão do braço aberto, acho que também não tem muito. A galera sempre vai. O futebol, cara, ele é muito. Ele abre margem para o debate, né? Por menos debate que possa haver, sempre vai ter o indivíduo que vai querer confrontar o que tá escancarado, sabe? O braço do cara tá distante, o braço do cara tá numa ação de bloqueio, acaba justamente bloqueando o cruzamento. Pênalti. Me surpreendeu o VAR não chamar também. Vai saber se lá o que o cidadão interpretou. E, inclusive, eu não tô lembrando como foi o lance do pênalti marcado, o que o Vini perde. O lance do Vini, que o Vini perde é uma bola recuperada pelo Bellingham, que ele toca pro Mbappé meio que... Não é exatamente um contra-ataque, só que aí o Mbappé tá com dois marcadores, ele tira um, que eu acho que é o Gimenez, e aí ele vai entrar dentro da área, o Ling ele agarra ele e aí comete o pênalti. Ali é um pênalti indiscutível, O cara literalmente larga o lance e faz o pênalti. É que eu tava lembrando que foi recente, não sei se foi no jogo do Real, que eu vi um pênalti e eu considerei que foi marcado, e eu considerei menos pênalti do que esse do Atlético, que não foi, o da mão do Simeone. Mas eu não lembro agora qual foi, não vou lembrar o jogo. E não era esse no mesmo jogo do Real. São dois pênaltis que, felizmente, foi marcado, apesar do Vini ter perdido. E assim, pra mim os dois teriam que ser marcados, mas isso é inclusive pouco citado pelo cenário principal, porque tem-se uma ideia de que sempre o Real Madrid é o clube mais beneficiado. As pessoas esquecem de ver os dois lados da moeda, mas isso aí é padrão. E uma questão que o pessoal levantou sobre o pênalti perdido pelo Vinícius, abriu-se uma discussão muito grande em grupos que eu participo e tudo mais, de que o Vini não deveria bater pênalti no Real Madrid. A galera sempre vai para os extremos, né? E, inclusive, a própria transmissão mostra que os últimos 5 pênaltis do Vinícius havia convertido. Eu acho que ele perde, inclusive, por uma vontade excessiva de dar uma resposta pessoal, já estando pessoal contra o Atlético de Madrid e contra o Valencia. Mas quando houve a marcação no pênalti, eu imediatamente já gritei Vini, porque pra mim é muito claro que até então o Vinícius tem que ser o cobrador. Eu sei que o Mbappé bate melhor que ele. Posso ser irracional querendo que o Vinícius seja o principal cobrador? Possível. Mas eu acho que não há margem para dizer, olha, o Vinícius é um péssimo batedor. Ele vive cobranças acertadas e tem mais cobranças convertidas na carreira. Sei que ele não bate tão bem quanto o Mbappé. Acredito que em algum momento o Mbappé vai assumir esse papel de ser o principal cobrador do Real Madrid, de pênalti e tudo mais. Porém, já tinha uma galera que, óbvio, o engenheiro de obra pronta vem dizer que aí eu não falei que o Vinícius não tinha que bater, que o cobrador tem que ser o Mbappé. Todo mundo tá suscetível ao erro. O Mbappé já errou o pênalti. E pra mim... Dois até, né, nessa temporada. Inclusive nessa temporada. Liverpool, que era extremamente importante naquele momento para nossa classificação, e tava 1-0 pro Liverpool. Se ele faz o pênalti ali, seria um outro jogo, embora a gente não tivesse jogado bem. Depois passa o pênalti que ele erra e a gente toma 2-0, e aí a gente perde pro Liverpool na fase de liga. Mas eu tenho certeza que se o Mbappé não tivesse errado aquele pênalti, o jogo teria sido completamente diferente. Pois é, e pra mim o Vinícius ainda tem que continuar sendo o cobrador de pênalti do Real Madrid. Se eles decidem com um acordo manter o rodízio, o que particularmente eu não gosto da ideia de vir do Ancelotti já ter um rodízio, porque eu acho que é querer alimentar o ego dos dois. Mas se eles têm como um acordo, olha, treinador, Ancelotti, a gente gostaria de manter esse rodízio, beleza, legal, mas eu ainda vejo o Vinícius como ele dever ser o cobrador oficial de pênalti do Real, porém abrindo um aço bem grande
eu achei, além de corajoso, muito assertivo, o que pra mim foi o Ancelotti fatalmente, nitidamente tirar o Vinícius na prorrogação pra ele não bater pênalti. Eu achei muito assertivo da parte do Ancelotti, porque o Vinícius tinha claramente sentido o pênalti perdido. O que eu cheguei a falar, inclusive na live pós-jogo naquele dia, foi: o Vinícius, a gente sempre viu o Vinícius ser tentativa e erro. Errei, vou tentar de novo. Errei, vou tentar de novo. Depois do pênalti, ele parou de tentar. Assim, foi uma jogada e olha lá que ele tentou, claramente ele sentiu. E foi muito assertivo pra mim o Ancelotti ter tirado ele. Eu gostaria de saber a sua opinião. Se você achou assertivo ou se você preferia que o Vinícius tivesse a oportunidade de bater novamente na disputa de pênalti. Mas só antes de recapitular um ponto, eu discordo um pouquinho quando você fala que o Mbappé é melhor batedor que o Vini, que é o melhor. Eu também, aliás, eu acho que o Mbappé também é melhor batedor que o Vini, mas eu acho que o melhor batedor que a gente tem no time é o Bellingham. Embora ele também tenha errado o pênalti essa temporada, o Vini não tivesse errado ainda, errou agora. Ou seja, nossos 3 principais batedores erraram cobranças de pênalti essa temporada, mas eu acho que o Bellingham é o melhor batedor porque pelo nível dos pênaltis que foram batidos. Mas entre o Ancelotti tirar o Vini no momento da prorrogação, eu confesso pra você que eu não tinha interpretado dessa forma. Eu só fui ter essa visão depois, quando as pessoas foram falando, né? Dá pra ver que o Ancelotti só tirou o Vini por conta da disputa de pênaltis e tudo mais. E parando pra pensar agora, eu acho que também foi uma decisão acertada, porque o Vini tava completamente desconexo do jogo. O primeiro tempo do Vini não é bom. O segundo tempo do Vini começa a melhorar, assim como era o melhor começo do time, só que a partir do momento que erra o pênalti, o jogo do Vini vai assim pro ralo, o Vini se torna um jogador não vou dizer um jogador a menos em campo, porque ele embora ainda tente algumas jogadas e faça diferença em outro momento, mas ele começa a perder bolas bestas. Tem um lance na prorrogação que ele perde uma bola que ele tenta cavar uma falta, que o Bellingham dá um esporro nele assim, mas um esporro nele assim de outro mundo. Aquilo foi genial. Aquilo ali do Bellingham foi incrível, aquilo ali é uma atitude de líder, né? Embora o Vini também seja líder a partir do momento que ele cede pênalti, por exemplo, pênalti pro Mbappé bater, também é uma atitude boa de um líder, só que o Vini muitas vezes ele não tem uma responsabilidade tão grande como ele deveria ter no elenco, né? E muitas vezes ele se perde para poder ficar em briguinha ali dentro de campo, com discussão com a arbitragem, é por isso que ele se lota de cartões amarelos. Muitas das vezes, eu confesso, tem até uma certa uma pré-indisposição contra o Vini, mas muitos dos cartões que ele leva por reclamação são merecidos, né? A gente que acompanha todos os jogos do Real Madrid sabe. Muitos dos cartões são, alguns são exagerados, mas muitos deles são, e eu também acho que foi assertivo do Ancelotti tirar o Vini, porque ele estava completamente desconectado do jogo, e provavelmente se tivesse os pênaltis ele ia querer bater, e era bem capaz dele acabar errando novamente, porque ele não estava bem psicologicamente na partida, principalmente depois do pênalti. E é curioso, né, porque desde 2022, o primeiro turno da La Liga de 2022-2023, que tem aquela declaração do Rodri, né? Se o Vinícius dançasse lá no Wanda Metropolitano, haveria uma guerra, e aí depois acontece todos os casos de racismo contra o Vini, a torcida do Patético cantando lá, né, morte ao Vini e tudo mais, que o Vini não faz gol, né, no estádio do Patético, e pô, seria, né, do caralho ver ele fazer gol contra eles no estádio deles ainda, pra eliminar numa Champions League. E no momento que tem o pênalti, eu também grito Vini, mas eu grito Vini pro Vini fazer gol, e querendo que, né, com 2-3 anos aí de atraso, o Vini dance no estádio deles pra dar aquela resposta ao Coque em 2022, só que infelizmente não aconteceu, né, e ele jogou pra fora. Sim, acabou que infelizmente foi isso. Ainda vejo ele como uma figura que é totalmente central no time, sem dúvida nenhuma. O Bellingham me chamou a atenção naquele lance que é curioso, um cara tão jovem que chegou há pouco tempo no elenco, mas começa já a ter liderança no grupo. O Vini, ele acaba não vendo naquele momento, porque ele tá, eu acho que recebendo a reclamação do banco de reservas, ele tá virado pro banco, e sei lá, na certa ele tá falando que tinha sido falta e que mais, só que aquilo é importante. Ter líderes no elenco é super importante, e os caras se respeitam. A impressão clara que eu tenho é que o Bellingham já tem, óbvio, eu acho que ele não teria a mesma reação com o Modric, mas ele já tem esse tipo de reação com o Vinícius, e natural do jogo, é pelo bem do time. São jogadores jovens, pô, a média ali, Rodrigo, Mbappé, Vini e Bellingham, a gente mantendo a média deles, e o próprio Valverde vai bater o quê? 24 pontos, alguma coisa, 25? E já são caras de uma bagagem absurda, que já tem um senso de liderança,
e que se respeitam entre eles. Isso, para o futuro do Real Madrid, é sensacional. Não, com toda certeza. E ainda ter, né, jogadores como, por exemplo, Bellingham, Valverde, né, que se mostram e têm postura de líderes, né, em campo, é muito legal, principalmente pro nosso futuro, né? Mas vamos falar aí agora da polêmica das 72 horas, né, que o Ancelotti ameaçou não jogar um próximo jogo de La Liga, caso tenha isso, algum jogo, um prazo menor de 72 horas entre jogos do Real Madrid, e passar bem brevemente aí pelo jogo também do final de semana, que foi contra o Villarreal, que a gente ganha de 2-1, 2 gols de Mbappé chegando ao seu 31º gol na temporada e ultrapassando em temporada de estreia Ronaldo Fenômeno, né? E ainda o Mbappé ainda tem mais alguns recordes ainda, porque eu acho que podem ser quebrados essa temporada. Ali em meados de outubro, que se eu não me engano ele já tinha 16 gols, eu falei, ele vai chegar pelo menos a 35, 37 gols essa temporada, e aí ele pode estar passando e ultrapassando, né? Cristiano Ronaldo tem 34 gols em estreia de temporada pelo Real Madrid, e Ivan Zamorano também tem o Cristiano Ronaldo tem 34, Ivan Zamorano tem 37, o Mbappé pode estar batendo recordes, né, de gols de estreia de temporada do Real Madrid. Se eu não me engano, o recorde de gols é do Puskás, se eu não me engano tem 43, só que aí é difícil analisar, né, porque o Puskás jogou, né, lá nos anos 50, anos 60 no Real Madrid, e o Vini pode estar ultrapassando aí tanto o Cristiano Ronaldo como o Ivan Zamorano. E também falando aí um pouquinho do jogo do Villarreal, foi um jogo visivelmente ali protocolar do Real Madrid. Dava pra ver que o Real Madrid estava extremamente exausto, cansado. No final do jogo, o Bellingham, se eu não me engano, se ajoelhou em campo ali, visivelmente cansado, recebendo atendimento médico. Mbappé também. Então se mostra ali um time que estava muito cansado, muito exausto. E o que você tem aí para poder falar sobre o time? Assim, a vitória no La Cerâmica, ela é uma vitória que pode ter sido chave, tá? Pensando em sequência para uma briga de La Liga, que ainda estamos completamente vivos, da maneira como foi, com um time extremamente cansado, claramente cansado, foi surpreendente, até por ter sido com o Mbappé fazendo os 2 gols em um tempo muito curto, e depois claramente o time tentando controlar o jogo pela questão do cansaço. Além de ter sido dessa maneira, são 3 pontos fora de casa contra um adversário que a gente não vencia, se não me engano, há 7 jogos lá, que é um Villarreal, que é um time chato, que já complicou contra o Real várias vezes. Isso é muito, muito bom para a sequência de campeonato. Mbappé, felizmente, você vê que pra mim é uma questão de tempo que ele vai bater o recorde do Zamorano e tudo mais. Se a gente parar pra pensar, eu diria que não chega na metade de maio. Antes disso, início de maio, eu acho que o Mbappé vai conseguir bater esse recorde. Curioso que numa temporada que diziam, já tinha gente que, obviamente em exagero, já citava como um fracasso, que não daria certo pelo início dele. Um cara que evoluiu drasticamente do início de 2025 pra cá. Acho que é questão de tempo, ele vai bater esse recorde, e tomara, porque são gols que podem ser muito importantes, já que a gente já tá em reta final de temporada. 3 pontos fundamentais que vieram da polêmica das 72 horas, pra gente já encerrando. Cara, achei uma questão política a declaração do Ancelotti. Claro, a insatisfação do pouco tempo de descanso, o time claramente sentiu isso. O Real Madrid estava muito cansado para jogar, e isso, se você perde o jogo, complica ainda mais, porque dá a sensação de que, poxa, a gente poderia ter desempenhado melhor se tivesse um dia mais de descanso, o time estava cansado. Achei corajoso dele ter falado isso, e importante dele ter falado isso vindo com a vitória, porque se perde é choro, mas sendo vencido já dá a ideia de que é realmente uma insatisfação por conta disso, e que não é só para tentar conseguir uma desculpa, entre aspas, para a derrota. Mas eu vejo muito mais como um gesto político, porque não acho que o Real Madrid sozinho vai conseguir sustentar isso. Acredito que isso deveria, para a La Liga mudar, ou para, quem sabe, vir de uma entidade superior como ou a UEFA mudar essas delas, ou a FIFA definir um prazo mínimo de tempo de descanso, que eu acho que não vai acontecer, porque a gente vê coisa pior, inclusive em outros países como no Brasil. Mas vejo como gesto político, porque é o Real Madrid tentando levantar o movimento dos outros clubes para pressionar a La Liga. Sozinho acho que o Real não vai conseguir, porque tem uma relação de algumas discussões com a Liga, assim como outros times têm, e a La Liga tem tentado, o Tebas tem tentado ser o máximo no Yandura para tentar manter o mínimo de dignidade, se é que a gente pode falar que ele ainda tem. O Real sozinho eu acho que não consegue fazer o movimento que vá pressionar a Liga a fazer mudar alguma das
data de jogo. Se começam mais clubes a estar satisfeitos com isso, acredito que poderia ser possível, mas acho que não vai acontecer, porque muitos desses clubes não têm essa demanda de jogos tão grande por não disputar outras competições, e os que têm, até então não têm se movimentado quanto a isso, que seriam Atlético, Barcelona e tudo mais. Mas até porque eles não são prejudicados, né, dessa forma. Por exemplo, agora está hoje, domingo, 5 horas da tarde, está acontecendo, né? Patético versus Farsa. Só que o Real Madrid tem que jogar aqui no Brasil meio-dia, só que lá na Espanha, 4 horas da tarde, no sábado, depois de ter jogado uma prorrogação, né, até meia-noite, 1h da manhã lá na Espanha, na quarta-feira, né? E casando aí num prazo menor do que 72 horas. E outra, não faria mal nenhum pra La Liga ter colocado o jogo do Villarreal hoje, domingo. Poderia ter colocado no mesmo horário que aconteceu aqui no Brasil, meio-dia, só pro domingo, porque o Villarreal não tá se eu não me engano, não tá mais em nenhuma disputa de competição europeia. Só que, né, é o Real Madrid. É uma questão de ego do Tebas. E fora que eu acho que se o Real não realmente cumprir o que falou o Ancelotti e não aparecer pro jogo, não ir pra não estar presente pro jogo, eu acho que a La Liga vai tentar implementar uma medida ainda mais punitiva por ego e decretar o WO e vida que segue. Então eu acho que o Real vai entender que não vai ser possível fazer isso, que esse ato político vai acabar no WO e prejudicar uma chance de disputa pelo título. Eu acho que nessa temporada isso não acontece, mas que entre o final desse para a próxima, o Real pode tentar politicamente juntar mais clubes e tentar fazer isso um planejamento para a próxima temporada. Tá, claro. E agora só seguindo aí pro nosso encerramento, né? Foi um jogo ali do Real Madrid até protocolar, né? Contra o Villarreal, ganhamos de 2-1, o time visivelmente cansado, levamos muito perigo e principalmente perdendo a segunda bola, foi o que mais causou ali tumulto ali pro nosso jogo. O Villarreal tinha um atacante, não lembro agora exatamente o nome dele, mas se eu não me engano ele é africano, cara, não lembro exatamente o nome dele, não sei se é Barry, Gueye, acho que era Gueye ou era Barry, um negócio assim, cara, assim, infernizou o nosso ataque e o Courtois defendeu demais novamente, mas saímos com a vitória. O Vini jogou do banco, entrou no segundo tempo. Só um ponto pra poder falar, o que o Brahim me irritou no jogo do meio da semana contra o Patético na Champions League, porque ele entra no segundo tempo e ele não corria, cara, na prorrogação. Eu falava, filha da puta, Brahim, corre, você entrou no segundo tempo. E ele não corria, mas vamos deixar para poder falar pra lá, porque o Brahim fez um belíssimo do primeiro jogo na ida e fazendo até um belo de um gol, mas no segundo jogo, saindo do banco, onde é sua principal virtude, seus principais momentos, ele não foi bem. Mas aí para poder falar brevemente aí sobre as quartas de finais contra o Arsenal, qual a sua expectativa? O que você acha que a gente vai enfrentar aí do Arsenal pela frente? Expectativa, eu acredito, classificação, acho que o Real se classifica. Tem alguns pontos do Arsenal que ainda podem incomodar, apesar de ter diminuído o número de gols de bola parada, até por Havertz fora e tudo mais, e as lesões do Arsenal. Isso diminuiu. O Saka, que também é um dos cobradores de bola parada, lesionado. Acho que o Real pode sentir com isso, com bolas paradas, e vejo o Arsenal capaz de incomodar, principalmente pela pressão alta. Eu acho que isso pode ser uma chave do jogo. O Real vai ter que saber se comportar para encarar a pressão alta do Arsenal no campo do próprio Real, mas sinceramente estou bem confiante. Acho que é um confronto que, claro, não tem jogo fácil nessa altura de Champions League, ainda mais com o caminho que o Real tá pegando, não tem jogo fácil, porém vejo com mais confiança até do que o jogo contra o Atlético. Claro, acreditava demais na classificação do Real, mas ia com mais dificuldade o jogo do Atlético do que contra o Arsenal. Acho que vem classificação, torço por isso. E com margem para o Real fazer bons jogos, tanto fora quanto no Bernabéu. Cara, mas assim, só para falar brevemente do jogo do Arsenal, dos confrontos do Arsenal, se o Real Madrid foi eliminado por um time que o atacante é o Mikel Merino e o Trossard, o Real Madrid tá de sacanagem, né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Só da gente já levar um gol do Merino, que vai jogar como centroavante, é um desrespeito com a instituição Real Madrid. Ainda mais se a gente foi eliminado por um time que o ataque é Trossard e Merino, porque eles sofrem de lesões o tempo inteiro. Embora tenha uma defesa muito sólida, Saliba e Gabriel Magalhães são muito bons defensores. Tem ali o Rice, né? Tem o Odegaard, que é muito bom jogador. Ele joga com uma linha de 4 zagueiros, se eu não me engano, né? Joga o Calafiori, que é zagueiro de origem, joga na esquerda, e o Ben White também é zagueiro de origem. Aí depois mas o Timber, né, na lateral direita, o Ben White voltando de lesão também. Então o Arsenal completamente remendado, diga-se de passagem. Então, e aí se a gente for eliminado por um time que o ataque é Trossard e Mikel Merino, puta que pariu, né? Mas cara, te agradecer muito aí pela participação.
Depois a gente volta aí em outras oportunidades e vamos falar um pouco melhor aí do confronto contra o Arsenal, né? Vai ter pausa agora para data FIFA, né? Então a gente não vai ter jogo aí do Real Madrid agora acho que até o dia 30 de março. A gente só vai voltar em La Liga, se eu não me engano, porque vai ficar ausente de data FIFA. E aí depois ainda, antes da Champions, ainda tem a volta da Real Sociedad. Então a gente vai ficar aí quase, não exatamente, mas quase um mês sem Real Madrid na Champions League, né? A gente só vai voltar a enfrentar o Arsenal dia 8 de abril, né? Então vai ter um tempo aí e até o retorno dessa partida de idas aí pela Champions League, que vai ser lá no estádio do Arsenal. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, tem data FIFA. A data FIFA sempre costuma machucar muitos times, principalmente no quesito lesões. Mas vamos torcer aí para que nesse meio tempo a gente consiga pelo menos recuperar os Ceballos, né? E torcer para que a gente não tenha lesão de mais nenhum jogador até lá, né? Isso aí. Obrigado, Lucas. Gostaria de deixar algum recado final aí pra galera? Cara, só agradecer, de verdade, muito obrigado pelo convite. A gente segue nessa boa comunicação e parceria entre a Máfia Merengue e a Realzão. Se o pessoal não conhecer a página, dá um pulo lá. É um conteúdo muito madridista também. A gente se encontra nesse amor incondicional pelo clube. Agradecer pelo convite mais uma vez, dizer que a gente está sempre à disposição. E Ala Madrid. É isso daí. Seguem lá nas redes sociais. Inclusive falar, né? O Lucas tem um canal do YouTube particular dele, que não é da Realzão da Máfia. Se inscrevam lá no canal do Lucas. Busquem o Lucas lá sigam a Realzão da Massa lá nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, todos os canais. A Máfia Merengue, como você já sabe, está também no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Sigam lá a gente e busquem lá pela Realzão da Massa o Lucas e se inscrevam no canal dele particular lá do YouTube. Muito obrigado. Desculpa, qual é o nome do canal? 10 e Fala. É um leve trocadilho com a 10 de Afasta, né? Aí, ó. Então o canal 10 e Fala lá no YouTube. Busquem o Lucas lá no YouTube, se inscrevam no canal dele, deixem essa moral lá, né? Vamos fomentar aí também a mídia independente de futebol no Brasil. E, além de tudo, muito obrigado, Lucas. Encerrando por aqui, tchau, tchau, pessoal, e Alá Madrid e nada mais.